Vai iniciar a introdução alimentar e está com medo do seu bebê engasgar? Fica comigo que até o final desse vídeo eu vou te explicar o que fazer para isso não acontecer. Olá, eu sou Eloá de Castro, sou nutricionista materno-infantil e também sou mãe do Gabriel, de 2 anos, e da Sofia, de 5 meses. No vídeo de hoje eu quero te dar 10 dicas de como evitar o engasgo na hora da refeição. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os meus vídeos e também comente aqui nos comentários o que você gostaria de ver por aqui. Antes de falar o que fazer para evitar o engasgo, é muito importante que você saiba o que é o engasgo. O engasgo é uma manifestação do organismo para jogar para fora o alimento que tomou um caminho errado ao ser engolido. Ela funciona como uma válvula que se abre para permitir a entrada do ar aos pulmões, mas que se fecha quando a gente engole algo, com a função de bloquear a passagem do alimento para o pulmão e encaminhar ele da forma correta para o estômago. Quando o alimento consegue atravessar e chegar ao pulmão, o bebê fica roxinho, fica vermelho e a gente precisa fazer a manobra de desengasgo. Tanto que, independente do método que você escolher para realizar a introdução alimentar do seu bebê, é muito importante que você conheça a manobra de desengasgo. Porém, o que acontece na maioria das vezes com os bebês que iniciam a introdução alimentar não é um engasgo definitivo, é o reflexo de gag. É justamente o mecanismo de proteção que o corpo usa para se defender do verdadeiro engasgo. E acontece justamente quando o bebê não sabe o que fazer com aquele alimento que foi mordido num tamanho maior do que ele consegue mastigar, ou também por ser mais duro. E aí acaba retornando pela porção anterior da boca, né, antes de ser engolido. Porém, no reflexo de gag, o bebê ele sabe se virar sozinho. Ou ele vai expelir para fora o alimento que ele não conseguiu engolir, ou ele rapidamente vai conseguir engolir. Todos nós temos esse reflexo, só que no adulto ele fica mais escondido, na parte posterior da língua. E no bebê ele fica na parte anterior, fazendo com que o reflexo seja mais frequente. A diferença principal entre o engasgo e o reflexo de gag é que no reflexo de gag o bebê ele vai saber se virar sozinho. O que fazer então para evitar o risco de engasgo? Primeira coisa, o bebê precisa estar sentado com a postura reta, sem ficar tombando para os lados, e a cadeirinha não pode estar inclinada para trás. Os pés do bebê devem ficar apoiados na cadeirinha e deve permitir também que ele faça movimentos com o braço para pegar o alimento, levar à boca, brincar, explorar o alimento. O ideal é que a bancada fique na altura do peito para permitir que a criança brinque ali e interaja com o alimento também, para que ela não precise ficar com a cabeça de lado e nem fique movimentando o queixo enquanto come. Essa altura deve permitir que ela interaja com a própria comida e também, se for o caso, com um membro da família ali que está oferecendo o alimento para ela. Evite a colher na posição de gancho. Isso atrapalha ela mastigar, ela trabalhar com o alimento ali na boca e deglutir ele da maneira adequada. E também, se ela não consegue mastigar, muito provável que ela encontre alimentos inteiros nas fezes. Se a criança ela não vai ter a oportunidade de explorar os alimentos com as mãos, é muito importante que a colher ela esteja na posição correta, que é de forma reta, para que a criança consiga enxergar o alimento que está sendo colocado na boca dela e consiga então trabalhar a mastigação da forma correta e formar o bolo alimentar ali na boca para ela conseguir engolir. A colher precisa ser rasa, porque quanto mais côncava for e mais funda for a colher, mais facilidade você terá em colocar muito alimento para ela comer, porque o alimento vai ficar instalado no céu da boca, então ela só vai conseguir engolir ele todo. Não ofereça frutas rígidas e duras, como a maçã, como a pera, sem antes pré-cozinhar elas. Não é retirar a casca que vai proteger a criança do engasgo, é a maciez que vai facilitar com que ela consiga mastigar o alimento adequadamente, consiga engolir.
Não dê nenhum alimento com seu bebê distraído. Seu bebê precisa ver o alimento que ele está comendo. Ele não precisa comer o alimento do prato todo, porque isso não vai conferir sensação de autossaciedade. Ele nunca vai saber quando ele está com fome, quando ele está saciado, porque quem está regulando a própria saciedade é você e não ele. Empurrar o alimento a qualquer custo pode até te deixar satisfeita ali na hora da refeição, mas vai impactar de maneira indesejada no comportamento alimentar do seu filho, além de comprometer a ingestão correta dos nutrientes que são importantes para o crescimento e desenvolvimento dele. Muita atenção ao corte dos alimentos. O corte deve ser no formato de palito para permitir que o bebê consiga segurar esse alimento e levar a extremidade daquela parte que sobra à boca perfeitamente. Por isso que muitas mamães acabam optando pelo brócolis, pela couve-flor, pela facilidade do bebê segurar esses alimentos e levar à boca. Mas é muito importante que esses alimentos estejam cozidos na quantidade certa, sem comprometer a maciez e fazer com que ele desmanche ali na mão do bebê e o bebê não consiga segurar e levar à boca. Porque aos 6 meses o bebê não consegue pincelar o alimento e levar à boca, ele só consegue segurar com o punho fechado. É só a partir do 8º mês que o bebê vai conseguir pincelar os alimentos e levar pequenos pedaços à boca. Atenção aos alimentos com formatos redondos, como a uva, o tomate cereja, o ovinho de codorna. Esses alimentos devem ser cortados de cima para baixo, sempre na vertical e nunca na horizontal. Evite usar pratos com desenhos que venham ter muitas características, muitas cores, porque isso vai tirar a atenção do seu bebê na hora da refeição. Ele vai ficar olhando para aquele prato ali por curiosidade, porque tudo novo é para ele e as cores vibrantes chamam a atenção do bebê. Aguarde os sinais que demonstram que o seu bebê está pronto para realizar a introdução alimentar. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu mostro exatamente os riscos que levam o bebê a comer antes do tempo. Por isso, espere os 6 meses, aguarde ele ficar sentado, sem ficar tombando para os lados, aguarde ele pegar os alimentos e levar à boca, vê aí se ele já consegue pegar os brinquedinhos, colocar na boca e não liquidifique e nem peneire o alimento. Muitas mamães acabam achando que se o alimento ele está liquidificado e peneirado, a chance do bebê engasgar é baixa. Porém, é justamente ao contrário. Quantos casos de bebês que nós temos que acabam engasgando com o alimento líquido, com o próprio leite materno ou com a própria fórmula infantil? É exatamente isso que faz com que o seu bebê ele engasgue, porque ele não vai ter o controle totalmente da refeição. Se o bebê mastiga, ele vai conseguir engolir com mais facilidade, diferente daquele alimento líquido que ele leva à boca. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito ter tirado suas dúvidas em relação ao engasgo, se é engasgo, se é reflexo de gag. Deixa aqui nos comentários o que você achou e até o próximo vídeo.